Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira, na primeira semana do tempo comum. E o texto de hoje se encontra lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10 e do 19 até o 20, que nos diz assim: Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que um dia Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: Eu não te chamei, volte a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos entender o contexto da época para que a gente possa entender ainda mais as nuances que esse texto nos apresenta. Em primeiro lugar, lá na dinâmica do povo de Israel, nós ainda não temos rei. E além disso, dentro lá da região de Silo, nós temos ali a autoridade espiritual. Só que tem um problema que está acontecendo. A instituição sacerdotal ela está vivendo grande decadência, visto que os filhos desse sacerdote aqui, Eli, que nós acabamos de ver, né, ele orientando a Samuel, eles eram filhos corruptos. E aí no versículo 1, o texto começa a falar, né, que naquele tempo a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Ou seja, o texto nos apresenta uma época de silêncio de Deus. Mas, como se não bastasse, diz o texto que os olhos de Eli, que eu já falei para vocês que era sacerdote e que a instituição sacerdotal estava em declínio, os seus olhos começaram a enfraquecer e ele não já podia enxergar mais. Eu quero chamar a atenção de vocês que eu acho que muito mais do que uma cegueira física, nós estamos tendo uma cegueira espiritual. Ele, enquanto sacerdote, não estava mais conseguindo enxergar quem Deus era, nem ver a mão de Deus. Lembra que o versículo 1 fala de que as visões estavam difíceis de acontecer? Parece que Deus não estava mais falando. Não é que Deus para de falar. Somos nós quem colocamos os nossos interesses na frente, quem colocamos as nossas vontades na frente, quem colocamos tudo na frente de Deus. Quanto mais eu vou colocando coisas na frente de Deus, mais no final das contas eu vou começando a parar de enxergar tudo. Eu não vejo mais o querer de Deus, eu não escuto mais a voz de Deus, porque eu estou me enchendo das minhas próprias vozes. É isso que estava acontecendo ali. E aí também, ao mesmo tempo, eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 3, que diz assim: a lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado. Então nós estamos aqui diante de um candelabro sagrado que ardia de noite no santuário. É essa lâmpada que está sendo falada aqui. E o fato de que ela não estava apagada mostra que Deus não abandonou o povo. A fé do povo não está completamente, apagada totalmente. Mesmo em tempos sombrios, nós temos um Deus que não abandonou as pessoas. Nós temos um Deus que permite com que a chama ainda esteja acesa. E aí começa a vir todo o drama, né? Samuel dorme próximo a essa área. Nós já vemos então automaticamente a proximidade de Samuel para com Deus. E Deus então começa a ter iniciativas a partir do versículo 4.
É Deus que chama, não é Samuel que chama, é Deus que chama. E Deus chama Samuel pelo nome. Para o povo judeu, o nome de alguém também tem ligação com a sua história. Então Deus chama Samuel pelo nome, mostrando que conhece então a sua história, e naquele momento automaticamente Samuel responde com obediência e com simplicidade: estou aqui. Não são muitas palavras. Eu acho que o grande problema é que às vezes nós queremos achar que para responder e corresponder à vontade de Deus, eu preciso de muitas palavras. Eu preciso, eu preciso de fato saber ser um grande teólogo para conseguir rezar, para que a minha oração seja aceita, porque a minha oração vai ser conforme aquilo que Deus de fato quer. Mas o que Deus quer da gente é obediência e simplicidade. Verdade de coração. E aí começa o drama todo. Samuel não sabia exatamente o que era Deus, mas quando ele orienta, Samuel responde, de fato dizendo assim: fala que teu servo escuta. E ao Samuel responder, que Deus possa falar, ele começa a crescer ainda mais. E aí, para nossa reflexão nesse dia de hoje, eu trouxe aqui algumas perguntas. Primeiro, que vozes nós confundimos com a de Deus? Temos muitas vozes, os medos, as pressões, a voz dos outros. Quantas vozes elas vão gritando ao nosso redor, e estas vozes muitas vezes geram em nós confusão. E a gente começa a achar que é a voz de Deus, mas na verdade não é. É preciso pedir muito a Deus discernimento. Senhor, que eu saiba separar as vozes do mundo da tua voz. Segunda coisa que eu acho também importante meditarmos. Temos algum Eli na nossa vida? Alguém que vai naquela hora puxar nossa orelha e dizer: olha, é Deus, viu? Gente, às vezes a gente não valoriza muito o povo ao nosso redor. Não valorizamos os irmãos que Deus nos coloca na nossa caminhada. É muito importante termos gente ao nosso redor que nos chama atenção, que seja como uma seta, que seja como um guia, a nos dizer: vá para a esquerda, vá para a direita, é Deus que fala, é Deus que chama, é Deus que está aqui. Porque muitas vezes sozinho a gente não consegue. E a última coisa, que sinais mostram que a gente está crescendo em graça e sabedoria? Aqui a gente vê que Samuel crescia, o Senhor estava com ele. Todo aquele que cresce de acordo com a vontade de Deus, algum sinal é manifestado. Que sinais você vê na sua vida que revelam que você está no caminho certo? Se não estiverem tendo sinais, amados irmãos e irmãs, tenha certeza, você está falhando em alguma coisa. Não está no caminho certo. Não está nesse caminho de conversão, nesse caminho de transformação. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho, também desta quarta-feira. Até mais.